Aqui no Brasil, mais especificamente em João Pessoa, na Paraíba, o Flamengo entra em campo pelo Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Vai mandar esse jogo em João Pessoa, aí os jogadores sob o comando de Mário Jorge. Muito bem, na tela pra gente aí o comparativo de Ayrton Lucas e Matias Vinha, Liga Nacional de cada um nesta última temporada. Para o Ayrton, em 35 jogos, 82,9% ele foi titular, 74,1 minutos por jogo. São 4 gols, 3 assistências e 2,1 cruzamentos por jogo. Do lado do Vinha, em 15 partidas, ele foi titular em 86,7%. 67,9 minutos por jogo, não marcou nem o gol, também deu 3 assistências, 1,9 cruzamentos por jogo. Zupa, a gente falava ontem, né, dessa questão do Flamengo de também ter ali por posição, o próprio Tite falou isso na última coletiva, pelo menos 2 jogadores, não só para esse calendário extenso, mas também para estimular esse elenco. Mas o Vinha chega para ser o titular ou vai ter que lutar ainda por vaga com o Ayrton? Eu acho que existem 2 formas de a gente olhar essa questão. Se a maneira de olhar for apenas pela qualidade técnica, eu acho que é uma disputa aberta. E eles são jogadores diferentes. Eu, particularmente, tecnicamente falando, prefiro o Ayrton Lucas ao Matias Vinha. Acho o Matias Vinha um bom lateral, não acho um lateral tão acima da média, um jogador tão espetacular assim. Acho ele bom jogador, acho ele talvez aí no nível do Ayrton Lucas, prefiro um pouco mais o Ayrton. Então, do ponto de vista técnico, é um cara que vem para brigar pela vaga, mas que não acho, que chegaria para tomar conta de maneira incontestável. Mas o segundo viés de olhar sobre essa contratação é a maneira que o Tite vem usando os laterais na sua equipe. E isso vai desde a seleção brasileira. O Tite tentando se modernizar, tentando se adaptar a novas tendências do futebol, encontrar maneiras mais versáteis de fazer seu time jogar, tem utilizado laterais mais por dentro. Por isso também que ele usa o Varela desde o fim do ano passado, porque o Wesley e Mateuzinho são jogadores mais de aquele lateral brasileiro dos anos 90, que vai para a linha de fundo, como é o Ayrton Lucas. O Varela é um lateral que fecha um pouco mais por dentro. Como o Tite vem usando Luiz Araújo de um lado, o Everton Cebolinha do outro, ele vem dando essa amplitude e essa profundidade pelos lados para os pontas. Então os laterais têm um papel um pouco mais de construção. Por isso que o Tite sempre amou de paixão o Felipe Luiz, porque ele era um construtor espetacular por dentro. Na seleção brasileira, o Danilo, lateral direito, quando o Brasil tinha a bola, se comportava como um volante. Então ele vem, quando o Flamengo tem a bola, segurando o Eric Pulgar mais como 5 e trazendo os laterais por dentro para liberar Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e o Pedro. Então, dentro desse olhar tático, o Matias Vinha talvez tenha vantagem. Talvez ele se encaixe mais dentro daquilo que o Tite gosta. Embora, tecnicamente, eu prefiro o Ayrton Lucas, me parece, para o meu gosto, para a minha análise, um jogador tecnicamente mais trabalhado. Bom para o Flamengo, que tem 2 laterais de muito bom nível, de características diferentes e que podem acender uma briga pela titularidade, o que impede que um deles fique acomodado como dono da posição. No jogo contra o Audax deu para ver muito isso, né? Esse esquema do Tite, eles mais por dentro. Para o Ayrton Lucas, isso reprime um pouco o Ayrton Lucas. Ele é capaz de fazer, mas isso reprime um pouco o jogador. Por isso que eu acho que talvez o Vinha ganhe uma vantagem tática quando ele chegar e se ambientar com todo o trabalho. O Pedro trouxe aí pra gente na reportagem até como foi essa negociação, né? A Roma queria 10 milhões de euros, o Flamengo se propôs a 6, enfim, chegaram ali num denominador comum de 8 milhões de euros, o que dá 42,8 milhões de reais, mais 1 milhão de euros, o que dá 5,3 em reais, em bônus por título, 50% para brasileiro, 50% por Libertadores. Eu não sei se valores chegam a determinar isso, de é necessário que ele seja titular ou usar mais esse cara, mesmo porque acho que com o De La Cruz acontece a mesma coisa, né? Foi um investimento ali, o Flamengo foi lá, pagou, tá aí, mas a gente entende que ele também vai ter que buscar essa vaga. Eu acho que assim, em outros times, o valor da etiqueta seria determinante para entender quem chega
com qual atribuição. Agora, no Flamengo, não, porque se você olha o banco do Flamengo, assim, o Flamengo, hoje o Pedro é titular do Flamengo, mas durante boa parte da trajetória do Pedro na Gávea, ou no Ninho, o Pedro foi reserva. Quanto custou o Pedro? Mais de 10 milhões de euros. Quanto custou o Luiz Araújo, que hoje é titular, mas poderia não ser? Quanto custou o Cebolinha, que demorou a conquistar a vaga? O De La Cruz, enfim, para montar um elenco do nível que o Flamengo monta, você vai gastar bastante, ou fim de contrato, mas você vai gastar bastante para contratar titulares e você vai gastar bastante para contratar reservas, porque a ideia do Flamengo é ter reservas no nível dos titulares. Então, faz parte. E o preço do Matias Vinha é o preço de mercado. Assim como a nossa vida de cidadãos comuns, não tem jogador barato. Aliás, não tem nada barato nessa vida. Nada né? barato. Nem o ônibus, o metrô, nada tá barato. E não tem jogador barato. Então você vai tirar um jogador da Roma e acha que vai pagar pouco? Não vai pagar pouco, até com a questão cambial aí, o Flamengo também, que hoje a turma sabe que tá com poderio aquisitivo, aí a galera já... Mas, méritos pro Marcos Braz e pro Bruno Spindel. Eu gosto dessa atitude de dirigentes que falam, não, é importante eu estar lá. Vou viajar e vou trazer o jogador. Eu acho que esse approach é diferente, Eles são muito bons de negócio. Tem dinheiro na mão, claro que isso facilita. Mas eles são bons de observação de jogadores, observação de mercado, e são bons de chegar lá e resolver a parada.